Quero meditar com você hoje a respeito desse tema que nós estamos tratando nesse seminário de batalha espiritual, perseverando no corpo, alma e espírito. O texto da palavra de Deus fala o seguinte: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém. Você acompanhou comigo a leitura aí? Amém? Fique muito atento que nós vamos conversar agora, queridos, que é muito importante para nossas vidas. Eu quero apenas relembrar a você alguns pequenos detalhes da última quarta-feira, para a gente começar a conversar agora a respeito deste tema. E dizer a você que esse seminário de batalha espiritual que está começando hoje, o pré-seminário foi quarta, mas está começando hoje. Pelo menos aquilo que eu pretendo trazer à igreja não vai terminar hoje. Então, hoje a gente vai começar, quarta-feira a apóstola Jane vai estar aqui, e depois, assim que Deus nos permitir, estaremos juntos e provavelmente vamos continuar falando sobre isso, porque o assunto é muito, muito extenso. E não tem como a gente, num domingo à noite, passar tanta informação assim. Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos agora, é importante nós termos a ideia clara de que Deus não mente. Tudo que Deus fala, Ele cumprirá. Amém? Você está ligado aí, meu irmão? Poxa, pastor, já sei disso. Tudo que Deus Ele fala em sua palavra, Ele cumprirá. A ideia desse texto é de que Deus cumpre sempre sua parte em suas promessas. No processo que temos, Ele sempre cumprirá a sua parte. Só que cabe a cada um de nós também fazermos escolhas na nossa vida. Nós temos que cumprir a nossa parte no processo. Há algo que nós temos que fazer, nós temos que escolher. Essa semana nós estávamos sendo ministrados no discipulado, nosso apóstolo Walter, a apóstola Verônica, toda uma vez por mês, uma quinta-feira, nós temos um momento de discipulado com eles e com outros pastores juntos, né? E ali eles ministraram justamente sobre essa questão do corpo, alma e espírito e do tema da culpa, do perdão e da cura. Ele só conseguiu, fazer a introdução. Você conhece o apóstolo Walter, né? Então ele conseguiu fazer a introdução e a gente conversar um pouco sobre culpa. Mas é interessante, queridos, como nós aprendemos com essas coisas. E ele foi nos trazendo algumas informações a respeito de filosofia, de história, muito interessantes, porque hoje a gente fala muito de Freud, né, na psicanálise, essa coisa toda, psicologia, tem o projeto Recomeçar, e ele contando como que na história o ser humano, há 100 anos atrás mais ou menos, ou mais de 100 anos, ele entrou numa rota onde aquela ideia de que Deus está morto, de que Deus não vive, onde o ser humano ele pode tratar do seu problema de culpa dentro da sua alma, tratar disso, e deixaram Deus de lado nesse processo. Passados esses 100 anos, estou resumindo muito, né, o que ele falou. Passados esses 100 anos, chegamos e começamos a perceber que apesar desses avanços na área da psicanálise, o ser humano continua melhor ou pior do que estava? Pior do que estava. Mesmo com o avanço da ciência, toda a tecnologia, a medicina, enfim, a gente começa a perceber que o ser humano está pior do que estava. Então a gente começa a notar que existe algo, um ponto na vida do ser humano, do ser, que está faltando, que é a única solução para nós. É a única solução para o ser humano. Se eu traduzisse esse versículo 24 que lemos aqui, nós lemos o seguinte: aquele que os chama é fiel e fará isso. Se eu traduzir esse versículo ao pé da letra, como está lá no grego, vai dizer o seguinte, ao pé da letra é o seguinte: fiel é aquele que chama você e ele também vai fazer acontecer. E eu estou lendo isso ao pé da letra, por quê? Porque muita gente lê esse texto e diz o seguinte: Deus fará uma obra na minha vida, amém? Amém, mas eu não preciso fazer nada. Ele vai fazer. Deus vai fazer essa obra completa na minha vida, amém? É verdade, é fato. Mas nós não podemos deixar de lado nossas responsabilidades. Porque no meio de toda essa conversa, querido, você vai perceber no final de tudo, que tudo não passa de escolhas.
São escolhas que vamos fazer. Quando Paulo está escrevendo essa carta à igreja em Tessalônica, ele estava dizendo para a igreja e diz para nós, inspirado pelo Espírito, o seguinte: eu estou orando para que vocês sejam protegidos em todos os níveis e tenho certeza que Deus cumprirá a sua parte, que Deus irá trazer todas as promessas sobre a vida de vocês. Paulo está encorajando a igreja, assim como nós devemos ser encorajados hoje. Quando falamos de espírito, de alma e de corpo, nós estamos falando da dinâmica do ser humano. Eles estão totalmente interligados. Então, como falamos na quarta, quando falamos de espírito, o espírito é o elemento que leva o homem a ter a consciência de Deus. Então, o que aconteceu com o ser humano? Quando nós pecamos, nos distanciamos de Deus, esse espírito do homem, ele morreu no sentido do relacionamento para com Deus. Então esse lado onde o homem tinha um relacionamento com Deus pelo Espírito, tinha consciência de Deus, esse relacionamento foi destruído pelo pecado. Você está entendendo isso? Amém? Então o que aconteceu é como se estivesse morto. Mas ele não está morto, porque esse espírito do homem, ele está morto para o relacionamento com Deus. Mas esse espírito do homem começou a se envolver com outro tipo de espírito. E esses espíritos começaram a entrar na vida do ser humano. Quando Jesus entra em nossa vida, esse espírito que estava morto no relacionamento com Deus, agora ele volta à vida. E o Espírito Santo vem habitar em nós. E aí começamos a ter a consciência de Deus. Quando nós falamos de alma, nós estamos falando do ego do homem, ou seja, nosso intelecto, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas ideias, nossas escolhas. E aí que está. E quando nós estamos falando dos sentidos que habitam no corpo, é onde vai brotar tudo isso, onde nós vamos expressar tudo isso através do nosso corpo. Agora escute algo importante. Nossa personalidade, o nosso ser, ele está sendo construído desde o momento da nossa fecundação. Você sabe que antes da gente nascer, escuta isso, querido, nós já somos amados ou podemos ser rejeitados. Sabia disso? Lá no ato da fecundação, quando talvez seu pai, sua mãe souberam que você iria vir a este mundo, em alguns casos foram rejeitados, outros foram amados. E querendo ou não, esse tipo de comportamento começa a interferir na vida do ser humano. Isso nós estamos falando de quê? De alma. Na vida, lá na fecundação, já começa, porque quando atinge a mãe, que gera, atinge também aquele ser que agora está ali. Não é à toa que muitas pessoas têm problemas, e esses problemas podem ter sido gerados também por isso. Mesmo quem nasce na igreja, por exemplo, eu nasci na igreja porque eu sempre fui envolvido com a igreja. Não é que eu nasci dentro da igreja não, o parto não foi dentro da igreja não. Estou falando no sentido de que eu cresci dentro da igreja. Apesar de que minha família era muito conturbada com essa situação, minha mãe sempre nos pegava e nos levava para a igreja, sempre nos criou no convívio de uma igreja. Nosso pai, totalmente ao contrário. E aí, quando nós chegamos à fase da compreensão do Evangelho, mesmo você, se foi criado na igreja ou não, não interessa. Quando você chega à fase da compreensão do Evangelho, como eu cheguei na minha vida, nós já vivenciamos emoções na nossa vida. Nós já temos em nossa mente desafetos, nós temos em nossa alma, amores, nós temos frustrações, nós temos ansiedades, nós temos uma boa ou uma má educação, independente de você ter sido criado numa igreja ou não. Quando você tem consciência do Evangelho, quando isso chega à sua mente, a sua alma já vem toda formada. Você está cheio de informações. É interessante que quando uma pessoa se converte, ela não chega a Cristo sem uma história. Ela chega a Cristo com uma história. Todo mundo chega a Cristo com uma história. Independente da idade, do tempo, você chegará com uma história.
Tem gente que chega com vícios de comportamento. Tem gente que chega com habilidades especiais aprendidas, talentos exercitados. Tem gente que chega com uma vida profissional muito organizada, com uma vida familiar muito estruturada, estabelecida. Tem gente que chega muito bem educada, né? Excelentes conceitos, excelentes valores, independente de você ter sido criado ou não na igreja, mas você já chega com sua alma com bons valores, com bons conceitos. Talvez você chegue nesse convívio com a sua história de uma boa vida social. Talvez você chegue com em Cristo já uma pessoa capaz. Você se sente capaz. Porém, algumas pessoas, e talvez seja a maioria delas, chegam machucados. Chegam em Cristo assim, talvez sem vínculo afetivo sadio, talvez com práticas mundanas, talvez com emoções totalmente desestruturadas, com relacionamentos pecaminosos, talvez com pensamentos viciados pelo mal, talvez com pensamentos agressivos, talvez alguém sempre na defensiva, ele não se abre para nada, ele está sempre fechado. Muitos chegam em Cristo com uma história de comportamentos errôneos, de relacionamentos errôneos, de atitudes pecaminosas e também com hábitos terríveis, que ele julgava ser correto, para ele não tinha nada a ver, é tranquilo viver assim, é normal viver assim, mas ele chega em Cristo dessa forma na sua alma. Ele se apresenta diante de Deus assim. Talvez você tenha chegado em Cristo com a sua vida sentimental destruída, esfacelada. Mas você chegou em Cristo. Você tem uma história. Todos nós temos uma história. Mas quando o Espírito Santo entra em nossa vida, irmãos, quando ele entra em nosso ser, quando ele habita e começa a atuar em nosso ser, sabe o que ele faz? Ele acende então as lâmpadas de dentro de nós. Há algo que acontece em nós, algo que vai abrir a nossa mente para uma compreensão espiritual das coisas, e até natural. E ele vai nos encher da presença de Deus. Nós não estaremos mais vazios e não estaremos mais sozinhos. Amém? Isso é que Deus vai fazer em nossa vida. Então, a partir do momento em que o Espírito de Deus, ele habita em nós, e como que acontece isso? Porque Deus amou o seu Filho, porque Deus amou o mundo, perdão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Quando você abre seu coração, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome. Aleluia. Quando isso acontece com você, o Espírito Santo vem habitar em você agora. Aleluia. Você é selado pelo Espírito. Você vem com uma história. Você não vem vazio, você vem com uma história, mas agora o Espírito de Deus habita em você. E aí vem 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Romanos 8,11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia. 1 Coríntios 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e vocês não são de vocês mesmos? Aleluia. Querido, esse fato de Deus habitar em nós é uma prova do seu amor e da sua graça por nós. Isso é tremendo, queridos. Que privilégio que nós temos, que honra nós temos.
Deus decidiu habitar em nós. E aí a gente tem que começar a pensar, escuta isso, meu irmão, para a gente chegar lá no ponto principal. Nós jamais vamos conseguir ter uma vida equilibrada se não voltarmos a ter esse relacionamento com Deus. Você pode fazer projeto Recomeçar, você pode procurar psicólogo, você pode procurar psicanalista, você pode procurar quem você quiser. Isso pode te ajudar na sua alma. Mas uma vida totalmente equilibrada em todo o seu ser só acontecerá quando Jesus habitar em você e quando o Espírito começar essa obra na sua vida. E você se doar a isso. Ninguém vai conseguir reformar ou reformular sua própria personalidade sem a ajuda do Espírito Santo. É isso que você precisa entender. Agora, nós vamos ter o nosso eu. Lembra que nós chegamos em Cristo com nossas histórias? E nós agora vamos ter que lutar para sermos imitadores de Cristo? Mas para tanto, nós vamos precisar mergulhar no Senhor. Nós vamos precisar mergulhar no Espírito. Nós vamos precisar mergulhar nos aspectos do fruto do Espírito. Nós vamos precisar usar as sementes para que esse fruto do Espírito apareça em nós. Então todo dia você tem que lançar uma semente para que o fruto do Espírito apareça. Deixa eu citar algumas sementes para você. Todo dia que você tem que colocar lá. Lança a semente da leitura e da meditação da Bíblia. É uma semente que você está lançando. Lança a semente da oração. Você está lá lançando, todo dia orando. Você está num processo, querido. Todo dia você vai lá e adora o Senhor com louvores baseados na palavra de Deus. Não é louvor para a gente fazer dos outros, não. Louvor baseado na palavra de Deus. Adoração. Todo dia você vai lá e começa a se envolver com o estudo da palavra de Deus, com a Bíblia. Procura. Vai para a BR, vai para a sua célula, discipulado, comunhão, e se envolva com o ensino. O que você está fazendo? Você está lançando uma semente, até que o fruto vai aparecer. É isso que está acontecendo em nosso ser, é isso que Deus quer fazer em nossa vida. Irmãos, Deus quer tudo. Olha só, Deus quer tudo. Deus quer seu caráter. Deus quer seu temperamento. Deus quer sua personalidade. Deus quer nos moldar assim como Ele molda o vaso nas mãos do oleiro. Ele quer fazer comigo e com você. E agora deixa eu te dizer algo especial. Esse trabalho é individual. Deus respeita a sua individualidade. Guarda isso. Nós não somos iguais como pessoas. Nós somos muito diferentes. Deus vai trabalhar com Anderson, com Demo, com Bruno, com Wagner, com você, de forma individual. Porque Ele respeita a sua individualidade. Ele conhece a sua história. Ele conhece melhor do que nós mesmos. Porque Ele nos criou. Aleluia. Então essa mudança e essa santidade, nós só vamos conseguir à medida que o Espírito Santo agir em nossas vidas. E nós vamos ter que fazer escolhas. Essa entrega total é minha e sua. Eu não posso escolher por você. E você não pode escolher por mim. É você que fará a sua escolha. Você que tomará a sua decisão. O dia que você estiver diante do Pai, você não vai poder dizer, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu tio, foi meu avô. Não. Você vai ter que dizer, fui eu. Eu escolhi. Apesar de você ter uma história, apesar de circunstâncias da vida interferirem na nossa alma, em alguns problemas, alguns relacionamentos, algumas situações que nós enfrentamos, nós temos uma história. E mesmo em Cristo nós carregamos essa história. Mas isso não justifica vivermos no pecado. É por isso que hoje eu tenho ficado preocupado, eu até escrevi para o grupo da equipe essa semana, a gente estava conversando lá no discipulado, e o apóstolo falou sobre o esvaziamento dos gabinetes pastorais. Porque hoje, queridos, é interessante isso. Não estou aqui fazendo uma crítica aos psicólogos e psicanalistas de forma alguma, porque eu já fiz tratamento através disso, já ajudei muita gente também através disso.
Mas hoje você pega a pessoa, aconteceu um fato, um problema, e aí a gente vai para o psicólogo, vai para o psicanalista. Isso ajuda? Ajuda, mas não resolve. Por quê? Porque começamos a chegar à conclusão que o problema está no espírito. A alma pode ser tratada. Você pode receber ajuda de várias formas. Mas se o Espírito Santo governar a sua vida e a minha vida, ele transforma tudo. Tudo. Caráter, temperamento, personalidade. Basta você ler a Bíblia e conhecer Pedro, conhecer Tiago, conhecer João, conhecer os homens de Deus. Eles tinham problemas em todos os níveis que nós temos, do mesmo jeito. Mas eles foram transformados pelo poder de Deus. Querido, um psicólogo pode te ajudar, um psicanalista pode te ajudar. Mas só quem pode te salvar. E salvar não é só céu, não. Salvar é uma palavra que tem uma ideia de plenitude. O único que pode transformar seu ser é o Espírito Santo de Deus. Quando habita em você, mas ele só vai habitar em você se você abrir seu coração para Jesus. Não tem outro jeito. Então, nesse processo, a pergunta é: você quer frutificar? Você quer avançar? Você quer plantar sementes para frutificar? Você quer perseverar no corpo, na alma e no espírito? Então, tem que começar a lançar semente. Nós estamos numa guerra. Essa guerra, ela está ativa, queridos. Há uma batalha espiritual ao nosso redor todo dia, toda hora, o tempo todo. E Satanás, escuta isso, constantemente ele vem contra nós. Ele começa a lançar mentiras em nossa mente. Ele vai lançando mentiras e tentando nos distrair, nos levar para longe dos planos de Deus. Satanás, ele não quer que sejamos quem Deus nos fez para ser. E você sabe o que Deus fez você para ser? Sabe como que Ele fez você? Como Ele fez você para ser? O que Ele fez você para ser? Em Cristo. Mais que vencedor. Filho dEle. Vida eterna. Salvação eterna. Amor eterno. Misericórdia, graça. Aleluia. Satanás sabe que se ele nos manter calados, se ele conseguir colocar em nossa mente que nós somos incapazes, eu não consigo vencer esse pecado. Você começa a repetir isso. Eu não consigo vencer esse pecado. Eu não sou capaz de superar essa situação. Ele vai atentando você, ele vai trabalhando, ele vai fazendo com que você se sinta indesejado por Deus. Ouviu isso? Tem gente que se sente indesejado por Deus. Ah, eu pequei, Deus não me quer mais. Você já se sente uma pessoa indesejável. Aí você começa não só a ser indesejável para Deus, você começa a achar que a igreja, você é um indesejável para a igreja. Daqui a pouco você vai começar a achar que é um indesejável para a sua família. Você não consegue mais perceber o amor de Deus, porque o diabo está trabalhando isso em você. Mas deixa eu dizer uma coisa, a gente vai conseguir vencer. A gente tem esperança, a gente não está desamparado. Deus está conosco. Deus nos deu autoridade para dizer que nós não aceitamos isso. Aleluia, aleluia. Eu não aceito isso para a minha vida, eu não aceito isso para a minha família, eu não aceito isso para meus familiares, eu não aceito isso para meus amigos, eu não aceito isso para nada na minha vida. Eu aceito o que Jesus tem para mim, aleluia. Quando Tiago escreve capítulo 4, versículo 7, Deus nos promete que quando nós resistimos ao diabo, ele fugirá. Por isso ele diz, portanto, submetam-se a quem? A Deus. Faz o quê? Resistam ao diabo. Ele vai fazer o quê? Ele vai fugir. Ele vai dar no pé. Ele vai vazar.
Se a gente resistir, ele corre. Mas ninguém vai conseguir fazer isso se ficar passivo. Passivo é aceitando a sua situação. É assim, eu sou indesejado, eu não consigo, eu sou incapaz. O diabo já trabalhou isso na sua mente. Nessa passagem de Tiago, é ação. Deus está dizendo para a gente, vocês precisam agir. Vocês precisam fazer alguma coisa. Deus está nos chamando para lutar, irmãos. Ele vai nos capacitar nessa luta. Ele vai nos encher da sua presença nessa luta. Se o Espírito habitar em nós, é Ele que vence por nós. Você sabe disso, meu irmão. Você precisa receber isso e viver isso. Aleluia. Você sabe que Deus nos deu várias armas para a gente combater o inimigo. E eu vou te dar algumas. Por exemplo, levar seu pensamento cativo ao senhorio de Jesus. É uma das armas. Outra arma poderosa é a adoração. Outra arma poderosa é a oração. Outra arma poderosa é permanecer envolvido na comunidade cristã. Todas essas são armas que Cristo nos deu. É o nosso arsenal de guerra. E mais ainda, Ele nos deu a sua palavra, a Bíblia. A palavra de Deus é descrita em Efésios como espada do Espírito. Espada do Espírito. Então, quanto mais nós mergulhamos nas Escrituras, quanto mais nós mergulhamos na palavra, nós estamos pegando essa espada e estamos afiando. Quanto mais você está mergulhando na Bíblia, essa espada está sendo afiada para você derrotar o inimigo em nome do Senhor Jesus. E através dessa espada que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, a gente pode se desviar das mentiras que o inimigo fica falando para a gente. E nós precisamos vencer esse inimigo falando a verdade, falando as promessas de Deus sobre nós mesmos, sobre nossa situação e sobre nossas famílias. Aleluia! Aleluia! Você sabe que Satanás, ele sabe como te manter com medo. Ele sabe como parar você. E ele está desesperado para nos convencer de que nós não podemos fazer diferença. Ele está desesperado, sabe por quê? Porque o futuro dele está escrito. E esse futuro é de derrota para ele. O futuro de Satanás é ele perdeu a guerra. Isso é que está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito que ele perdeu a guerra. Que mais do que vencedores somos nós em Cristo Jesus. É isso que está escrito na palavra de Deus. E o que nós temos que fazer? Nós temos que liberar essa palavra. Nós temos que viver e mergulhar nessa palavra, mas isso só é possível se o Espírito Santo nos governar. Se você quiser ser governado por sua alma, você não vai conseguir viver isto. Porque a sua alma e a minha, ela vem carregada de uma história. E essa história pode ser de frustração, de decepções, até mesmo dentro de uma igreja evangélica. E talvez o diabo já conseguiu colocar na sua mente, não vale a pena a comunhão, não vale a pena estar junto, não vale a pena isso, não vale a pena aquilo, não vale a pena isso, não vale a pena, e você começou a absorver isso. Chegou a hora de você se posicionar, resistir ao diabo, porque ele vai fugir de você. E você só vai se resistir se você se submeter a Deus mediante a sua palavra. Então reconheça, meu irmão, que nessa perseverança de corpo, alma e espírito, nós estamos numa batalha espiritual. Só que nessa batalha o diabo já perdeu. Já perdeu. Aleluia. Então hoje, para encerrar, eu só quero dar a você a primeira arma. Eu quero conversar com você sobre a primeira arma, porque as demais ficará para outro dia, não vai ter como ser tudo hoje. A primeira arma, e eu entendo ser muito importante você sair daqui hoje, para perseverar no corpo e alma e espírito com o Senhor. Primeira arma poderosa para você, guarde isso no seu coração e aplica isso. Leve cativo os pensamentos. Leve cativo os pensamentos.
Você e eu sabemos que uma das maiores e mais comuns formas de a gente experimentar a guerra espiritual é aonde? É na mente. Porque o inimigo, ele está constantemente lançando mentiras em nós. Ele está tentando fazer com que eu e você possamos concordar com coisas que nos desanimam, que nos destroem. Coisas que são até perigosas para nós. Ele quer que você creia nisso. Então, o melhor que ele pode fazer, sabe o que ele pode fazer? Ele vai descobrir o que mais machuca você. E o que mais machuca você é que ele vai lançar contra você. O que mais fere você, ele vai querer te atormentar o tempo todo com aquilo que machuca você. Não é à toa que você, de vez em quando, vem à sua memória aquilo que fizeram com você, contra você, e você se entristece, e você se aborrece, e você desconta em alguém, e isso é problema da nossa alma. Mas por quê? Porque o Espírito não está sendo governado pelo Espírito de Deus. Você está entendendo isso, querido? Amém? Amém? Só que tem um detalhe. As mentiras de Satanás, elas só têm poder quando nós escolhemos concordar com elas. Se você concordar com a mentira de Satanás, aí, meu irmão, você está enrolado. Porque quando você concorda com a mentira de Satanás, você está dando credibilidade a esta mentira. E aí, quando você absorve isso, ela passa a ser parte de você. Você acredita realmente que é aquilo. Você quer ver uma coisa? Se de repente você está assistindo um filme, sei lá, qualquer coisa, está amarrado em nome de Jesus, que eu vou falar aqui, em nome do Senhor Jesus, mas apareceu um demônio na sua frente, levantou lá um chifrudo e disse para você: eu vou te matar e vou destruir sua casa. Você precisa nem se acreditar para dizer: está amarrado em nome de Jesus. Você fala logo. Porque você já sabe, não aceito isso não. Só que o diabo tem uma estratégia. É quando ele convence você com sua própria voz de você dizer isso. E quando você começa a repetir isso, você está muito mais disposto a acreditar que isso é verdade. Meu casamento não vai continuar. Porque da minha família só teve divórcio. Minha família nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo o negócio na minha vida, porque eu sou incapaz. Ele conseguiu colocar em sua mente, e você conseguiu absorver isso, e agora isso é parte de você. Porque talvez lá na sua formação, porque você vem de uma formação também, você tem uma história, aquilo está na sua mente. O diabo sabe disso, ele sabe que seu pai fez, sua mãe fez, alguém fez para você, e ele continua atormentando você com isso. Então só tem um jeito. O Espírito Santo de Deus precisa chegar. Lembra que Jesus falou assim: quando chega um reino maior, quando chega um rei maior, mais poderoso, tudo é transformado. Então quando ele chega, querido, no seu ser e entra para governar, o diabo tem que sair. Ele tem que bater em retirada, porque você disse: Senhor, aqui estou eu, pobre, cego e nu, pecador, misericórdia de mim. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu não posso por mim mesmo. Aí vem o Espírito Santo. Cheguei. Senhor, me ensina. Aí vem a palavra. Então, quando os nossos pensamentos eles estão alinhados com a palavra de Deus, quando você começa a gravar o que está escrito nessa palavra, o diabo não pode mais mentir para você. Porque você agora conhece a verdade na sua alma. Porque o Espírito está te revelando no Espírito. Você está tendo um relacionamento com Deus. E aí vem os pensamentos contrários lá que te machucam. Mas a verdade vem também. E à medida que a verdade vem, você começa a declarar. Por isso que Paulo está encorajando: leva os pensamentos cativos ao senhorio de Cristo Jesus.
Isso significa que você não pode deixar seu pensamento solto no ar, aí, vivendo de qualquer maneira. Mas você precisa começar a comparar seus pensamentos àquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu lembro quando passei pelo processo de terapêutico com o psicólogo, um dos pontos que ele falava comigo, falando, Wagner, ele é um pastor, um homem de Deus, ele falava, Wagner, a grande luta da nossa vida é controlar nossos pensamentos. Essa é a grande batalha. E ele falava para mim assim, escreva todos os seus pensamentos no papel. Toda vez que você tiver um pensamento que não seja bom para você, eu quero que você escreva tudo no papel, qualquer pensamento. Eu lembro que eu tenho folhas e mais folhas escritas de tudo que vinha. Aí o sentimento de perda, o medo, e que escrevia, ele diz a hora, diz o momento, diz o porquê, escreve tudo. E eu saía escrevendo tudo ali. Aí depois passava para ele e falava assim, por que você teve esse pensamento? Eu falei, não sei. Não sei por que eu tive esse pensamento. Por que eu tive esse pensamento? Ele falou, aí está o segredo, querido. Porque os pensamentos não deixarão de vir. Eles vão continuar vindo. O problema é o que você fará com os pensamentos. Se você deixar esse pensamento controlar você, você vai cair numa depressão que você não sai mais. Mas se você pegar esse pensamento e agora substituir por outro pensamento, e aí onde nós vamos encontrar poder para isso, queridos? Estou voando papelada aqui. Papel da Bíblia e pedaço de Bíblia voando. Você vai encontrar na palavra a verdade. Aleluia. Por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, está escrito assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aí quando você lê isso, você começou sua jornada em Cristo. Você começou a ler isso. E de repente você está lá no seu trabalho e vem um pensamento, eu não vou conseguir. E de repente você, peraí, a Bíblia me disse que tudo que é puro eu tenho que pensar. Tudo que é verdadeiro, o que é verdadeiro? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E aí aquilo vai substituir aquele pensamento contrário que o diabo lançou contra você. Esse é o poder de Deus na sua vida. Nós não podemos simplesmente pensar assim, vai embora, Satanás. Está amarrado em nome de Jesus. A gente pensa que são palavras mágicas. É só falar, está amarrado, em nome de Jesus. Não é assim, querido, que funciona. Lembra daquelas pessoas que tentaram expulsar lá? O que aconteceu com eles? Paulo eu conheço, Jesus também, mas vocês eu não conheço não. Passaram vergonha. Porque não é só isso, não é declarar simplesmente como se fosse uma mágica. É viver isso, crer nisso. Aleluia! Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o que Jesus fez? Lembra o que Jesus fez? Quando o diabo lançava uma palavra, o que ele fazia? Está escrito. Jesus falava. Jesus ficava ali. O diabo falava, ele falava, também está escrito. Você e eu precisamos falar, expressar. Mas o que a gente vai expressar se a gente não tem? Então nós precisamos ter. E onde nós vamos encontrar? Na palavra. Quando Jesus entrar em nosso ser, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo vier habitar em nós, e aí nós agora vamos voltar a termos a consciência de Deus, relacionamento com Deus, e a nossa alma será agora influenciada pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, e vamos poder fazer uma escolha. Quando a mente for bombardeada por alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, eu agora vou trocar aquele pensamento por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então sabe o que você tem que fazer? Peça a Deus
para te ajudar a identificar as mentiras de Satanás. Quando ele lançar alguma coisa na sua mente, peça a Deus para te mostrar que isso é uma mentira. Identifique a mentira e peça a Deus para te lembrar da verdade. Porque quando ele te lembrar da verdade, você vai poder revidar com mais facilidade. Esse processo, queridos, vai acontecendo. Isso não é assim. Nova criatura é um processo na sua vida. Aquele que permanece, que está em Cristo. Nova criatura existe um processo agora na sua vida. Então, à medida que os pensamentos contrários, as mentiras de Satanás vão sendo lançadas, novas verdades vão entrando em sua vida pelo poder da palavra de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Haverão hábitos que você ainda vai lutar por muito tempo. Sabe que muita gente não aceita Jesus porque acha que aqui dentro, eu não posso estar ali dentro da igreja porque ali é um lugar de gente, aquele negocinho na cabeça. Como que é o nome? Auréola. Quase embolei a língua agora. Esse negócio aí. Está aí pensando que aqui é um lugar de pessoas aureladas, purificadas, que não cometem nenhum erro. Deveria, mas nós temos uma natureza, temos uma história. A gente não chega a Cristo sem história. Jesus sabe disso, conhece a nossa individualidade. Ele diz, eu sei que vocês são pó. Sei que vocês são pó. Ele reconhece, ele sabe disso. Por isso que é a graça dele que vem sobre nós. Só que a nossa parte, qual é? É receber. É deixar ele governar. E dizer assim, hoje eu não posso, mas amanhã eu vou poder. Hoje eu não consigo, mas amanhã eu vou conseguir, porque a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor. O diabo diz que eu sou um indesejado. Não. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu errei, mas o diabo fica dizendo, não, ninguém te deseja mais não. Deseja sim. Jesus te ama, a igreja te ama, sua família te ama e quer você. Deus luta por você. Deus foi uma cruz por você. Ele se importa com você. Então comece a substituir esses pensamentos, porque para a gente perseverar no corpo, alma e espírito, nós vamos ter que substituir esses pensamentos. Isso só vai acontecer, querido, não tem jeito. Você tem que abrir o coração para Jesus. Psiquiatra não vai resolver seu problema, psicólogo não vai resolver seu problema. Eu colocar a mão sobre sua cabeça agora, vou colocar, ora aí pastor, para mudar minha história. Um novo ser surgiu. Porque tem gente pensando assim. E mesmo que eu revele para você, que Deus me dê agora, Deus vai me dar agora uma revelação de você, seu CPF é tal, tal, tal. Você mora em tal lugar, não sei o que, isso, Deus vai fazer isso. Eu creio que Deus faz qualquer coisa, irmãos. Mas se você não fizer uma escolha por meio de Jesus, se você não deixar Jesus habitar na sua vida, se Ele não for seu Senhor e Salvador, se o Espírito Santo não habitar e governar você, você vai ficar debaixo de revelação e revelação e revelação, e sua vida nunca será transformada. Você sempre vai viver a história que foi construída por você ou pelos outros que construíram em você. Chegou a hora de você viver a vida que Deus tem para você. Chegou a hora de você viver a vida que Deus separou. Ele não veio a essa terra à toa. Ele veio para nos salvar de tudo. Ele quer tudo de nós. Ele quer nos governar por inteiro. Corpo, alma e espírito. Temos uma história, sim ou não? Temos uma história. Histórias boas, histórias ruins. Mas elas não justificam nossos erros, nossas escolhas, não justificam. Diante do Pai, do juízo final, não vai ter, isso não vai justificar nada. Então nós temos que absorver a palavra e mergulhar nessa palavra e pedir ajuda quando for necessário e passar por processos de cura de alma, sim, quando for necessário. E tratar de algumas coisas, mas sabendo que o único que pode mudar a nossa história é Jesus.
É o Espírito Santo habitando em nós. E aí, quanto mais você lança essa semente, querido, mais o fruto começa a surgir na sua vida. Lembra do fruto do Espírito? Vamos tentar citar aqui, são quantos? São 9 ou 7? 9? Vamos lá. Amor. Calma aí, vai devagar. Abre logo aí o texto, logo fica mais fácil. Gálatas capítulo 5. Amor, paciência, alegria, longanimidade, que é paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão. Tem mais 2. Domínio próprio que eu ia deixar por último. Porque domínio próprio é o desafio dos desafios. Mas existe como brotar esse fruto. Tem que lançar semente, meu irmão. Tem que todo dia ali, tem que cuidar dessa semente. Deus vai fazer essa obra na sua vida. Não. Você quer perseverar na corpo, alma e espírito? Comece a levar cativo os seus pensamentos a Jesus. Aqui é a batalha. O que vem de mentira contra nós, queridos. E toda mentira de Satanás, o que faz? Faz você se afastar de Deus. Faz você se afastar da comunhão da igreja. Você pode perceber. E faz você se afastar da sua família. Os elos principais da sua vida. É isso que faz. E aí você tem que começar a colocar as verdades de Deus agora. Fazer como Josué fez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não está servindo, mas serviremos. Mas não está todo mundo, mas nós vamos servir. Eu acredito nisso. E é nisso que eu vou viver. Até que Ele volte. Porque todo pensamento contrário tem que cair por terra em nome do Senhor Jesus.